No livro de Gênesis, no capítulo 18, a partir do verso 20, diz assim: Portanto, o Senhor disse a Abraão: Ouvi um grande clamor vindo de Sodoma e Gomorra, porque o pecado dessas duas cidades é extremamente grave. Descerei para investigar se seus atos são de fato tão perversos quanto tenho ouvido. Se não forem, quero saber. Os outros visitantes partiram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Aproximou-se dele e disse: Exterminarás tanto os justos como os perversos? Suponhamos que haja 50 justos na cidade. Mesmo assim os exterminarás e não a pouparás por causa deles? Claro que não farias tal coisa, destruir o justo com o perverso. Afinal, estarias tratando o justo e o perverso da mesma maneira? Certamente não farias isso. Acaso o juiz de toda a terra não faria o que é certo? O Senhor respondeu: Se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por causa deles. Abraão voltou a falar: Embora eu seja apenas pó e cinza, permita-me dizer mais uma coisa ao meu Senhor. Suponhamos que haja apenas 45 justos, e não 50. Destruirás a cidade toda por falta de 5 justos? O Senhor disse: Se encontrar ali 45 justos, não a destruirei. Abraão levou o seu pedido ainda mais longe. Suponhamos que haja apenas 40. O Senhor respondeu: Por causa dos 40, não a destruirei. Por favor, não fiques irado comigo, meu Senhor, suplicou Abraão. Permita-me falar. Suponhamos que haja apenas 30 justos. O Senhor disse: Se encontrar ali 30 justos, não a destruirei. Abraão prosseguiu: Uma vez que tive a ousadia de falar ao Senhor, permita-me continuar. Suponhamos que haja apenas 20. O Senhor respondeu: Por causa dos 20, não a destruirei. Por fim, Abraão disse: Senhor, não fiques irado comigo, por eu falar mais uma vez. Suponhamos que haja apenas 10. O Senhor respondeu: Por causa dos 10, não a destruirei. Quando terminou de conversar com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para sua tenda. Veja, irmãos, este relato bíblico fala do momento em que Deus se apresenta diante de Abraão. A Bíblia diz que foram 3 homens que se apresentaram diante de Abraão. E na teologia, esse acontecimento é chamado de teofania, quando Deus assume a forma humana para vir ao planeta Terra. Eram 3, representando o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a Bíblia diz que os 3 vão com Abraão em direção a Sodoma e Gomorra, que eram 2 cidades. Em um certo momento, um daqueles 3 homens para junto com Abraão e os outros 2 seguem em direção às 2 cidades. E aquele que fica ali parado com Abraão começa a conversar com ele. E foi exatamente essa conversa que nós lemos aqui. E dá-se a entender que aquele que ficou conversando com Abraão foi Deus, o Pai. E o Espírito e o Filho foram em direção a Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque o próprio Deus disse a Abraão, no texto que a gente leu. No versículo 20 diz: Ouvi um grande clamor vindo de Sodoma e Gomorra, porque o pecado dessas 2 cidades é extremamente grave. Descerei para investigar se seus atos são de fato tão perversos quanto tenho ouvido. Veja, Deus disse: eu ouvi falar. Olha, eu acho isso muito interessante, irmãos. Deus fala como se ele não soubesse, você está entendendo? Ele fala: eu ouvi falar que o pecado dessas 2 cidades é extremamente grave. Então eu desci para me ver, para me conferir com os meus próprios olhos se o pecado dessas 2 cidades eram tão grave quanto eu ouvi falar. Olha o jeito que Deus está falando, meu irmão. E Abraão imediatamente entende que Deus veio para destruir a cidade. E alguém poderia perguntar por que
Abraão se preocupou tanto com aquelas cidades ao ponto de interceder para que Deus não a destruísse. No mesmo livro de Gênesis, no capítulo 13, a partir do verso 8, diz assim: Então Abraão disse a Ló, que era o seu sobrinho: Não haja conflito entre nós ou entre nossos pastores, afinal, somos parentes próximos. A região inteira está à sua disposição. Escolha a parte da terra que desejar e nos separaremos. Ló olhou demoradamente para as planícies férteis do Vale do Jordão, na direção de Zoar. A região toda era bem irrigada, como o jardim do Senhor, ou como as terras do Egito. Isso foi antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu para si todo o Vale do Jordão, a leste de onde estavam, partiu para lá e se separou do seu tio Abraão. Veja, por que Abraão está intercedendo por aquelas cidades? Porque o seu sobrinho está lá. Ló estava morando naquela cidade, meu irmão. Ló tinha se separado de Abraão. Houve uma contenda entre os pastores de Abraão e de Ló, porque eles dois tinham muito rebanho e os pastores de ambos já estavam começando a brigar por causa da terra. Então Abraão disse: olha, escolhe aí para onde você quiser ir. A gente não precisa ficar brigando, a gente somos parente. E a Bíblia diz que Ló escolhe exatamente ir para Sodoma e Gomorra, para aquela região, porque lá a terra era muito fértil, irrigada, bonita, como o jardim do Senhor. Veja, meu irmão, por isso Abraão estava ali tão preocupado de Deus não destruir aquela cidade. E alguém poderia dizer: se Ló foi para lá, então quer dizer que Ló também era um deles. Não, meu irmão. No livro de 2 Pedro, capítulo 2, a partir do verso 6, diz assim: Mais tarde, condenou as cidades de Sodoma e Gomorra e as transformou em montes de cinzas, como exemplo do que acontecerá aos perversos. Em contrapartida, resgatou Ló, tirando-o de Sodoma, por ser ele um homem justo, afligido com a vergonhosa imoralidade dos perversos ao seu redor. Sim, Ló era um homem justo, cuja alma justa era atormentada pela maldade que via e ouvia todos os dias. Todos nós já ouvimos falar que Sodoma e Gomorra era uma cidade devassa, uma cidade completamente imoral, uma cidade entregue à prostituição, entregue a tudo de ruim. Tanto é que isso é um adjetivo nos nossos dias. Quando a gente vê algo nesse sentido, a gente diz logo: isso parece uma Sodoma e Gomorra, porque isso já faz referência à imoralidade, à perversidade que havia naquele lugar. Mas embora Ló vivesse naquele lugar, ele era atormentado todo dia pelas coisas que ele via. Ele não concordava. Ele tinha se arrependido verdadeiramente de ter escolhido aquela terra. Talvez ele tenha dito: eu escolhi isso aqui porque era bonito, mas olha o lugar onde eu vim morar. Olha que lugar terrível. O povo aqui não quer saber de Deus. O povo aqui é muito entregue à imoralidade, ao pecado extremo. E a Bíblia diz que o justo Ló tinha todo dia a sua alma atormentada pelas coisas que ele via e ouvia. E isso é totalmente diferente da sua esposa, da mulher de Ló, que todos nós sabemos que quando Deus tirou o Ló de Sodoma, Deus disse: não olhe para trás. E quem olhou? A sua mulher. Embora Ló fosse um homem justo, a mulher de Ló não era. Ele morava com uma mulher que amava aquela cidade, que amava aquele povo, que não sentia nenhum tipo de repulsa das ações daquele povo. Você está entendendo, meu irmão? Não é porque você é um homem justo de Deus que quer dizer que as pessoas que estão ao seu lado são também. Talvez você é um homem justo de Deus, uma mulher justa de Deus, mas você mora com alguém que não é, que não sente nenhum tipo de incômodo com as obras perversas desse mundo. Embora você se sinta aflita, se sinta afligida, afligido por causa do pecado, por causa da imoralidade, por causa da perversidade, mas talvez você tenha um esposo, uma esposa que concorda plenamente, que não sente nenhum tipo de preconceito com tudo aquilo que vê. Você está entendendo, meu irmão? Mas veja o que o último versículo diz: vemos, portanto, que o Senhor sabe resgatar
das provações os que lhes são devotos, e ao mesmo tempo manter os perversos sob castigo até o dia do julgamento. O que é que isso aqui quer dizer? Manter os perversos sob castigo até o dia do julgamento. Em outras palavras, Deus não permite que os perversos parem de cometer perversidade. É isso que esse texto está querendo dizer. Deus mantém os perversos debaixo de castigo. Que castigo é esse? O pecado. Meu irmão, o pior castigo que Deus pode dar para alguém é não fazer nada, é deixar ela continuar no seu pecado. Em outras palavras, dar corda. O justo de Deus, Deus corrige imediatamente quando ele peca, mas o perverso não. Deus dá corda para que ele peque cada vez mais. É por isso que no livro de Apocalipse diz: quem é limpo, se limpe mais. Quem é sujo, se suje cada vez mais. Quem comete pecado, cometa cada vez mais. Em outras palavras, dependendo do caminho que você escolher, Deus vai te apoiar. Você está entendendo? Se o homem decidir viver debaixo do pecado, Deus vai dar corda para que essa pessoa continue, para que o perverso se mantenha debaixo do castigo até o dia do julgamento. E quando é que esse dia vai chegar? Quando ele morrer. Porque a Bíblia diz: depois da morte segue-se o juízo. É por isso que às vezes tem pessoas que morrem e não se convertem, vivem uma vida longe de Deus e não se converte nunca, porque Deus mantém a pessoa debaixo até o dia que ela vai se apresentar diante dele. Mas o justo não, o justo peca e Deus imediatamente corrige, Deus o repreende para que ele saia do pecado, porque Deus o ama e Deus tem uma salvação separada para este homem e para esta mulher. Amém, irmãos? Que esta palavra possa trazer ao teu coração uma reflexão e você escolha ser um homem justo diante de Deus, uma mulher justa diante de Deus, para que Deus possa te livrar, para que Deus possa te salvar, possa manter você não debaixo do castigo, mas debaixo da salvação de Cristo, debaixo da proteção do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus. Amém.